Eric, oposição. Passo a palavra à deputada Cristonieto para proferir o parecer do projeto de lei 4.754/2016. Obrigado, presidente. Vou direto ao voto dessa relatora. Em conformidade com os ditames do artigo 32, inciso 4º, a linha A, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, integra o escopo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania o exame dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos. Nesse sentido, atesto preliminarmente que tanto a proposição original quanto o projeto a ela pensado atendem os requisitos de constitucionalidade, eis que em consonância com o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, o qual trata especificamente da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. No que diz respeito à juridicidade dos projetos, uma vez que estão de acordo com os princípios gerais do direito e com o ordenamento jurídico pátrio, impedimento não há para sua aprovação. Em relação à técnica legislativa, verifica-se em ambos os casos a total observância dos ditames da Lei Complementar número 95 de 98, a qual dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Dito isso, passo a relatar os aspectos inerentes ao mérito das proposições que ora se analisam. Um dos mais sérios problemas da atual configuração institucional do Estado brasileiro é a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal como órgão de controle de constitucionalidade. Efetivamente, tem se servido o Supremo Tribunal de seu posto de guardião da Constituição, não apenas para substituir-se ao Congresso Nacional, como também, o que é muito pior, para fazer tábula rasa do próprio texto constitucional. Na prática, o STF vem esvaziando completamente o sentido objetivo das palavras da Constituição, substituindo pelo programa ideológico de seus 11 ministros. Da mesma maneira como o positivismo legalista do século XIX fez crer ao legislador humano não haver direito algum antes da promulgação da lei positiva, também a Suprema Corte brasileira parece decidir como se não houvesse, antes de sua jurisprudência, ao menos uma Constituição cujo texto tem um sentido determinado e objetivo. Assim ocorreu quando o STF decretou ser inconstitucional considerar fato típico criminal o aborto quando a vítima foi portadora de anencefalia, a DPF 54, quando julgou ser constitucional a destruição de embriões humanos vivos para pesquisas com células-tronco, ADI 3510, quando equiparou os pares homossexuais à união estável do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, para fins de reconhecimento como entidade familiar. Nos dois primeiros casos, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida com violação a cláusulas expressas da Constituição, quais sejam o artigo 5º caput e parágrafo 2º. Efetivamente, o caput do mencionado artigo 5º garante a inviolabilidade do direito à vida, garantia que deve ser assegurada na sua maior extensão possível, em razão da diretiva hermenêutica esculpida na primeira parte do parágrafo 2º do mesmo artigo, a saber, abre aspas, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, fecha aspas. Tal preceito impõe que os direitos e liberdades do artigo 5º da Constituição, dentre os quais o direito à vida, devem ser assegurados na sua maior amplitude possível, do que decorre necessariamente a proteção da vida humana desde a sua concepção, sendo fulminada de inconstitucionalidade qualquer interpretação restritiva desse direito. Ademais, a segunda parte do mesmo parágrafo 2º recepciona os direitos e liberdades consignados nos tratados de que o Brasil seja parte, entre eles a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou o Pacto de São José da Costa Rica. Ora, o próprio artigo 4º do referido pacto estipula explicitamente que o direito de todo ser humano à vida deve ser protegido por lei desde o momento da concepção. O terceiro caso é igualmente emblemático, porque o STF não apenas decidiu contra a intenção do Constituinte, revelada pelos debates parlamentares havidos na votação do texto constitucional, nos quais se verifica que as palavras homem e mulher foram incluídas no parágrafo 3º do artigo 226 com o objetivo deliberado de impedir o reconhecimento dos mesmos direitos às uniões homossexuais, mas também porque o relator da DI do 4277, ministro Aires Brito, houve por bem dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, que repete ipsis literis o parágrafo 3º do artigo 226 da Lei Fundamental. Ora,
indiretamente, admitiu-se que o STF operou um recorte nos sentidos de uma das cláusulas da própria Constituição. Mais recentemente, no julgamento do HC 124.306, em sede de controle de constitucionalidade incidental, num particular caso concreto, a primeira turma do STF, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu ser inconstitucional a proibição do aborto no primeiro trimestre da gravidez por ser contrária aos seguintes direitos constitucionais: os direitos sexuais e reprodutivos, a autonomia da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e a igualdade de gênero. O inusitado é que absolutamente nenhuma dessas expressões constam do texto literal da Constituição. Saliente-se que o direito à inviolabilidade da vida humana, por força do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º do texto constitucional, é cláusula pétrea, não podendo ser reduzido ou melindrado sequer por emenda constitucional. Ou seja, quando o STF excluiu a tipicidade do aborto em caso de anencefalia da vítima, quando sancionou a destruição de embriões humanos vivos, e também quando sua primeira turma excluiu a tipicidade de qualquer aborto executado até o primeiro trimestre da gestação, fez exercício do próprio poder constituinte originário. Temos a toda evidência que a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal vai muito além da mera usurpação das atribuições do poder legislativo. Pelo contrário, o STF vem alterando o sentido literal da Constituição, com isso usurpando o próprio poder constituinte, que se confunde com a soberania nacional e tem como titular único e exclusivo, segundo o parágrafo único do artigo 1º da Carta Magna, apenas o povo brasileiro. Em outras palavras, reescrevendo a Constituição do Brasil com seu ativismo judicial, o STF não está apenas violando as prerrogativas do Congresso, mas arrogando para si direitos que competem unicamente ao povo. Esse problema se colocou pela primeira vez na história quando foi elaborada a Constituição norte-americana. Até aquele momento, em todo o mundo, o judiciário não era um poder independente, mas subordinado ao legislativo ou ao executivo. Foram os Estados Unidos, ao promulgarem a sua Constituição, que emanciparam o poder judiciário, constituindo poder independente. Mas já antes mesmo de promulgar a Carta Magna, levantou-se no horizonte a possibilidade do ativismo judicial, conforme o atesta Alexander Hamilton, o pai da Carta Magna americana, no capítulo 81 do clássico do constitucionalismo, The Federalist Papers. Ninguém discutirá que deva haver uma Corte Suprema. Fecha aspas. Hamilton aponta ainda que não se pode construir uma democracia onde qualquer instância de poder, inclusive o judiciário, não possa ser responsabilizada diante de outra instituição pelos desmandos de seus atos. Em uma democracia, a ninguém pode ser dado nenhum poder absoluto. A doutrina brasileira da separação de poderes seguiu o modelo norte-americano de checks and balances, freios e contrapesos, pelos quais os poderes controlam-se reciprocamente, a fim de manter o equilíbrio entre si. A separação de poderes como um jogo que distribui entre os três poderes funções arranjadas de tal forma que nenhum deles tenha a cuja titularidade permanece no poder. Em nenhum momento seja soberano e irresponsável. Ela não poderia ter deixado de lado esta doutrina de Alexander Hamilton, que, ainda que nossos ministros fossem impecáveis em seus julgamentos, mesmo assim, nosso ordenamento legislativo exercer atos normativos do Poder Executivo que exorbitam em 2016, que tem como apenso um projeto de lei de autoria da deputada Bia Kicis, que está aqui ao meu lado, é simplesmente reordenar, garantir o artigo 2º da Constituição. É apenas isso, nós queremos fazer valer a Constituição Federal no que tange a tripartição dos poderes, para que assim a gente não coloque em risco a democracia. Tanto se fala de democracia, mas será que se respeita a verdadeira democracia? Para concluir, também foi falado aqui pelos deputados que me antecederam sobre a questão do aborto. Eu adoro discutir aborto. Por que nós não trazemos esse assunto para o parlamento? Eu adoro discutir já foi de gênero. Eu vou querer minha inscrição também depois. Rapidamente, para concluir, deputada. Eu adoro discutir aborto, eu adoro discutir gênero. Por quê? Porque a gente mostra os argumentos infundados. A gente mostra os argumentos falaciosos. Quem está por trás?
Porque quem tem esse Presidente, apoio questão de ordem. Está no caso de discussão, presidente. Enfim, então eu acho ótimo que a gente faça Essa é a leitura do voto, presidente. no Parlamento, não no Supremo. O Muito obrigada, acordo foi a presidente. leitura do voto, presidente.